D'Agostin, vamos falar sobre anemia, saúde mais verde. Saúde mais verde, com Lorela D'Agostin. Apoio cultural, Nutri Extratos. Bom dia, minha lindeza, cadê você? Oi! Bom dia, tô aqui. Tudo bem? Estamos combinando hoje. Então, isso chama-se sincronicidade. Oi. Olha, hoje o programa tá muito especial, hein? Sugiro aí, pessoal, Olha. que não ir lá no YouTube depois e assistir. Tá muito lindo o programa de hoje. Eu já tinha me desconcentrado daqui, eu já tava em outra vibe. Muito bom. E aí, minha linda, vamos falar sobre essa coisinha aí, anemia. Eu tive muita anemia na gravidez da Sofia. Nossa, anemia mesmo. Coisa de louco. E é difícil, né? Pra recolocar, né? Não é fácil? Sim. Então, Jo, a anemia, ela é a falta, é quando as células sanguíneas, as hemoglobinas, as hemácias, elas diminuem no nosso sangue. Isso pode ter diversas causas, né? Dentre elas, deficiências nutricionais. Existem diversos tipos de anemia diferentes, outras mais complicadas. Mas hoje eu vou falar da anemia por deficiência de ferro, porque dentre as anemias é a que acontece em torno de 90% e atinge aí em torno de 1/3 da população, tá? Então, a anemia por deficiência de ferro, ela, claro, tem uma baixa de ferro no nosso organismo e compromete algumas funções, né? Ou várias funções, porque o objetivo do ferro ali no sangue é levar o oxigênio para os nossos tecidos e que os nossos órgãos funcionem adequadamente. Então, quais as causas que podem fazer esse ferro diminuir no nosso organismo? Pode ter aí, além da deficiência do próprio ferro, né? A deficiência da vitamina C, que isso a gente já conversou aqui, as pessoas geralmente sabem que a vitamina C ela auxilia na absorção do ferro dos alimentos. A questão da hipocloridria, que é a baixa de ácido no estômago, também dificulta aí a absorção do ferro da alimentação. Inclusive, a hipocloridria é um assunto legal. Eu não lembro se eu já conversei, Jo, com vocês. Acho que naquele que a gente fez do intestino, acho que a gente não chegou a conversar. Temos também, quando a gente pensa numa anemia, que é quando realmente o hemograma, ali, o exame do hemograma, né, o exame de sangue, ele já alterou, a gente geralmente pensa em sangramentos. Então, que tipos de sangramentos? As mulheres, durante a menstruação, principalmente aquelas que têm um fluxo mais intenso, perde muito ferro durante esse período, então pode haver aí uma anemia por conta disso. A mulheres também, é mais comum a anemia em mulheres por conta da menstruação e por conta da gestação. Como você comentou, na gestação o bebê precisa de muito ferro para se desenvolver, então quem precisa dar esse ferro para o bebê é a mãe. Então, consequentemente, acaba diminuindo os níveis de ferro na mãe, caso ela não tenha uma boa alimentação ou uma alimentação rica em ferro. Então, por esse motivo que em gestantes também é muito comum, bem como em mulheres que estão amamentando. Nos homens é mais raro, pode acontecer, mas é mais raro. E nos idosos também pode acontecer pela diminuição da absorção do ferro dos alimentos. Então, outras causas, outros sangramentos, o sangue oculto nas fezes, que pode indicar aí algum problema intestinal, algum problema de úlcera estomacal. Então, é importante que se faça esse exame de sangue oculto também para fazer o rastreamento no caso de anemia. Casos de câncer intestinais também. E algumas inflamações e doenças crônicas também podem vir a causar anemia. Tá? Dentre outros nutrientes, a B7, a B6, a B12, o zinco também podem causar anemia, mas em especial o ferro. Parasitas intestinais, né? Por isso que a gente deve sempre fazer a desparasitação. Os metais tóxicos,
O chumbo, por exemplo, é um metal tóxico que pode causar anemia, porque ele faz uma competição no nosso organismo com o ferro. Ou seja, se temos um excesso de chumbo no nosso organismo, o ferro vai embora. Então, consequentemente, nós teremos uma anemia. Pessoas com problemas de estômago com a bactéria H. pylori também podem diminuir aí ou não ter uma absorção adequada do ferro da alimentação. E lembrando que o ferro, a diminuição do ferro, ele pode causar um estresse oxidativo que vai trazer diversos problemas para a saúde. Nós vamos ter diversos sintomas por conta dessa baixa de ferro, dessa anemia causada pela baixa de ferro. O que acontece? O nosso corpo, ele começa a economizar energia, né, quando falta ferro, justamente para que órgãos vitais possam funcionar adequadamente. Então, outros órgãos começam a diminuir a sua função e a gente começa a perceber sintomas como cansaço, tontura, palidez, às vezes aqui, né? Lembra que o médico sempre olha assim dentro do nosso olho, fica pálido, as gengivas podem ficar pálidas, falta de apetite, as unhas fracas e a queda de cabelo também pode ser por conta de anemia, desânimo. Então, nas crianças e nos adolescentes pode haver também dificuldade de aprendizagem e pode prejudicar, inclusive, o crescimento. Então, os sintomas da anemia, eles são sintomas inespecíficos, ou seja, quando a gente tem esses sintomas, a gente tem que buscar ajuda médica para descobrir por que a gente está com esses sintomas. Porque esses sintomas de cansaço, de desânimo, pode remeter a uma depressão, né? Daqui a pouco a pessoa pensa que está com depressão. Ou também esses sintomas também são muito parecidos com os sintomas do hipotireoidismo, né? Problemas de tireoide, quando a tireoide não está funcionando bem. Então, é sempre bom fazer os exames para detectar exatamente quais são os problemas que estão acontecendo ali. Se realmente é um problema hormonal, se é um problema de depressão, ou se é uma deficiência uma anemia por deficiência de ferro, que a gente ajustando isso vai conseguir daí ajustar todos esses sintomas. Inclusive, a nossa tireoide, ela depende bastante de ferro e 60% das pessoas com hipotireoidismo, em média, têm deficiência de ferro. Então, para ver como é importante o cuidado na alimentação, né? E como que a gente tem que tratar a anemia? Quando é uma anemia leve, ou, né, não chega a ser uma anemia, mas a gente já começa a ver algumas baixas ali no hemograma, geralmente a alimentação, a correção na alimentação, os ajustes na alimentação resolvem. Né? Então, incluir aí bastante fonte de ferro, que as melhores fontes de ferro são as carnes, em especial carne vermelha, as vísceras como o fígado, mas temos também fontes vegetais, que são as folhas verdes escuras, como couve, como rúcula, temos as castanhas, a lentilha, a ervilha, o feijão, todos esses são fontes vegetais. Fontes de vitamina C também bem importante a gente incluir para que aconteça uma boa absorção desse ferro no nosso organismo. A gente deve evitar, no caso de uma anemia, a cafeína junto com alimentos, com refeições que são ricas em ferro, e o cálcio, né, que vem do leite, derivados, porque o cálcio também compete aí com o ferro e não deixa que ele seja absorvido pelo nosso organismo. Outras vitaminas, às vezes, é necessário, então depende do exame, né, a B12, o zinco, mineral, biotina, e os pré-bióticos, né, para melhorar a nossa saúde intestinal, que eles auxiliam bastante na absorção do ferro dos alimentos. Então, para tratar a alimentação, e quando já não é suficiente, a gente precisa fazer a suplementação, né? Aí podemos suplementar ferro via oral ou ferro via endovenoso, aí depende de cada caso. No caso de um ferro via oral não ajustar e não melhorar os parâmetros sanguíneos, a gente precisa então investigar se a causa é só alimentar, só deficiência de ferro, ou se tem outras causas, né, como úlceras estomacais, sangramentos, ali como a gente comentou anteriormente. Muito bom. Eu
como bastante, por ter tido essa questão, né? Eu acabo sabendo assim bastante sobre os alimentos que contêm bastante ferro, assim, né? Ficaram armazenados na minha memória. Então, por exemplo, couve, né? As folhas verdes bem escuras, né? Elas sempre são ricas em ferro e eu não sei se é por isso, mas eu adoro elas, adoro. Couve é uma coisa que eu como diariamente. E crua, né? Se for cru, melhor, né? E a lentilha, que é um alimento que eu amo e que é muito rico em ferro, né? Mais do que o feijão, né? Pelo menos mais do que o feijão preto, os outros não sei. Mas a lentilha é riquíssima em ferro, eu adoro lentilha, amo lentilha. Todo restaurante aí que tem lentilha no cardápio, parabéns, obrigada, gratidão. Adoro. E é isso, né? E tem que se cuidar, porque senão o bicho pega. Isso. Às vezes a gente está cansado e não sabe por quê. A gente pensa só que é questão de estresse, de correria, aquilo que todo mundo sempre fala, né? Mas às vezes um ajuste na alimentação já é suficiente para colocar esses níveis em dia e evitar consequências piores, né? E eu estou assim, ó, bem assustada assim com o tanto de gente que está bem gripada, com tosse feia. Então, gente, exame em dia, vitaminas em dia, porque a imunidade das pessoas não tá legal. Então, atenção. Essa troca de temperatura também, né, Jô, tá muito difícil, né, para o nosso organismo se acostumar. Então, se a gente não tá bem nutricionalmente, nosso organismo vai sentir, a gente vai ficar doente. É verdade. Gratidão, minha linda! Um lindo dia para você. Ótimo dia, até semana que vem. Até semana que vem. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, Nutri Extratos.